Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte do capítulo 2 do Guia Alimentar para a População Brasileira. E como você já sabe, nesse capítulo, o que nós estamos tratando é como escolher o melhor alimento. E nessa segunda parte do Guia Básico Alimentar para a População Brasileira, nós vamos tratar ainda no capítulo 2 sobre óleos, gorduras, sal e açúcar. Então, se esse assunto te interessa, eu já te peço para você sentar, se acomodar ou então aumentar o volume do seu dispositivo e continuar estudando comigo esse guia que é riquíssimo e importantíssimo não só para a população brasileira, mas como para nós individualmente, a fim de que melhoremos a nossa alimentação. Então senta, se acomoda ou então aumenta o volume do seu dispositivo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui no campo de comentários. Bom, vamos então à leitura da parte 2 do capítulo 2, óleos, gorduras, sal e açúcar. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tomar mais saborosa a alimentação sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Óleos vegetais, como os de soja, milho, girassol ou oliva, gorduras, como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar, são produtos alimentícios fabricados pela indústria com a extração de substâncias presentes em alimentos in natura ou, no caso do sal, presentes na natureza. Esses produtos são utilizados pelas pessoas nas cozinhas de suas casas ou em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para criar preparações culinárias variadas e agradáveis ao paladar. Raramente são consumidos na ausência daqueles alimentos. Óleos ou gorduras, por exemplo, são utilizados para cozinhar arroz e feijão, para refogar legumes, verduras e carnes, para fritar ovos e tubérculos e no preparo de caldos e sopas. Óleos são também adicionados em saladas de verduras e legumes como forma de tempero. O sal é usado como tempero em todas as preparações. Ele também é usado no preparo culinário de conservas de legumes feitas em casa e é adicionado à massa de farinha de trigo e à água usada no preparo culinário de tortas e pães caseiros. O açúcar de mesa é utilizado para criar doces caseiros à base de frutas, leite e ovos, e para fazer bolos e tortas à base de farinhas. Óleos, gorduras, sal e açúcar não substituem alimentos in natura ou minimamente processados. Óleos, gorduras, sal e açúcar. O que são? São produtos extraídos de alimentos in natura ou de natureza por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São usados nas cozinhas das casas e em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas e saborosas, incluindo caldos e sopas, saladas, tortas, pães, bolos, doces e conservas. Exemplos: óleo de soja, de milho, de girassol ou de oliva, manteiga, banha de porco, gordura de coco, açúcar de mesa branco, demerara ou mascavo, sal de cozinha, refinado ou grosso. Por que os óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias? Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios com alto teor de nutrientes, cujo consumo pode ser prejudicial à saúde. Gorduras saturadas, presentes em óleo e gorduras, em particular nessas últimas, sódio, componente básico do sal de cozinha, e o açúcar livre, presente no açúcar de mesa,
O consumo excessivo de sódio e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de calorias por grama. Óleos e gorduras têm 6 vezes mais calorias por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais do que legumes e verduras após o cozimento. O açúcar tem de 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Entretanto, dado que o sal, óleos, gorduras e açúcares são produtos usados para temperar e cozinhar alimentos, seu impacto sobre a qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias. É verdade que esses produtos tendem a ser bastante acessíveis, tanto porque podem ser estocados por muito tempo, como porque, em geral, não são caros. Isso pode favorecer o uso excessivo, mas, utilizados com moderação e apropriadamente combinados com alimentos in natura ou minimamente processados, permitem a criação de preparações culinárias variadas, saborosas e ainda nutricionalmente balanceadas. Como se verá no próximo capítulo deste guia, alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias feitas com base nesses alimentos e no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar propiciam aos brasileiros uma alimentação de qualidade nutricional bastante superior à que seria propiciada por alimentos processados ou ultraprocessados, aos quais se referem as duas próximas recomendações. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Alimentos processados são produtos relativamente simples e antigos, fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar, ou outra substância de uso culinário, como óleo ou vinagre. Há um alimento in natura ou minimamente processado. As técnicas de processamento desses produtos se assemelham às técnicas culinárias, podendo incluir cozimento, secagem, fermentação, acondicionamento dos alimentos em latas ou vidros e uso de métodos de preservação como salga, salmoura, cura e defumação. Alimentos processados em geral são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. Alimentos processados incluem conservas de alimentos inteiros, preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, frutas inteiras preservadas em açúcar, vários tipos de carne adicionada de sal e peixes conservados em sal ou óleo, queijos feitos de leite e sal e micro-organismos usados para fermentar o leite, e pães feitos de farinha de trigo, água e sal, e leveduras usadas para fermentar a farinha. Em todos os exemplos citados, o objetivo do processamento industrial é aumentar a duração de alimentos in natura, minimamente processados, legumes, frutas, carnes, peixe, leite e farinha de trigo, e frequentemente torná-los mais agradáveis ao paladar. Alimentos processados são frequentemente consumidos como ingredientes de preparações culinárias, como no caso do queijo adicionado ao macarrão e as carnes salgadas adicionadas ao feijão. Em outras vezes, como no caso de pães e peixes enlatados, alimentos processados compõem refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, mas às vezes sós ou em combinação com outros alimentos processados ou ultraprocessados, eles podem substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Isso acontece, por exemplo, quando em preparações culinárias são substituídas por sanduíches. Este uso de alimentos processados não é recomendado por este guia. Alimentos processados. O que são? Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal
ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos por parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com bases em alimentos minimamente processados. Exemplo: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, extrato ou concentrados de tomate com sal ou açúcar, frutas em calda e frutas cristalizadas, carne seca, toucinho, sardinha e atum enlatados, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Por que limitar o consumo de alimentos processados? Embora o alimento processado mantenha a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento do qual deriva, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram de modo desfavorável a composição nutricional. A adição de sal ou açúcar, em geral em quantidades muito superiores às usadas em preparações culinárias, transforma o alimento original em fonte de nutrientes cujo consumo excessivo está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Além disso, a perda de água que ocorre na fabricação de alimentos processados e a eventual adição de açúcar ou óleo transformam alimentos com baixa ou média quantidade de calorias por grama, por exemplo, leite, frutas, peixe e trigo, em alimentos de alta densidade calórica, queijos, frutas em calda, peixes em conserva de óleo e pães. A alimentação com alta densidade calórica, como já disse, está associada ao risco de obesidade. Pelas razões descritas acima, o consumo de alimentos processados deve ser limitado a pequenas quantidades, seja como ingredientes de preparações culinárias, seja como acompanhamento de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. No caso do seu consumo, é importante consultar o rótulo dos produtos para dar preferência àqueles com menor teor de açúcar ou sal. Alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante e macarrão instantâneo são nutricionalmente desbalanceados por conta de sua formulação e apresentação tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ingredientes de uso industrial comuns nesses produtos incluem proteínas de soja e do leite, extratos de carne, substâncias obtidas com o processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. Quando presentes, alimentos in natura ou minimamente processados representam proporção reduzida dos ingredientes de produtos ultraprocessados. As técnicas de processamento utilizadas na fabricação de alimentos ultraprocessados incluem tecnologias exclusivamente industriais, como a extrusão da farinha de milho para fazer salgadinhos de pacote, versões industriais de técnicas culinárias, como o pré-processamento com fritura ou cozimento e o emprego de embalagens sofisticadas em vários tamanhos e apropriadas para a estocagem do produto ou para consumo imediato sem utensílios domésticos.
Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados como misturas para bolo, sopas em pó, macarrão instantâneo e temperos prontos, em uma infinidade de novos produtos que chegam ao mercado todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos de pacote, cereais matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre muitos outros. Pães e produtos panificados tornam-se alimentos ultraprocessados, quando, além da farinha de trigo, leveduras, água e sal, seus ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos. Uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes que, por lei, deve constar dos rótulos de alimentos embalados que possuem mais de um ingrediente. Um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, e, sobretudo, a presença de ingredientes com nome pouco familiares e não usados em preparações culinárias, gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados. Diferentemente dos alimentos processados, a imensa maioria dos ultraprocessados é consumida ao longo do dia, substituindo alimentos como frutas, leite e água, ou nas refeições principais, no lugar de preparos culinários. Portanto, alimentos ultraprocessados tendem a limitar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos ultraprocessados. O que são? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivados de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizadas em laboratório com base em materiais orgânicos como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. Exemplos: vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados para o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão e temperos instantâneos, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas, adoçadas ou aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para o aquecimento com pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e extratos de carne de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, salsichas e outros embutidos, pães de forma, pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces e produtos panificados, cujos ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos. Por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Essas razões estão relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias e ao impacto que suas formações de produção, distribuição, comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Alimentos ultraprocessados têm composição nutricional desbalanceada. Os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados fazem com que, com frequência, eles sejam ricos em gorduras ou açúcares e, muitas vezes, simultaneamente, ricos em gorduras e açúcares.
é comum que apresentem alto teor de sódio por conta da adição de grandes quantidades de sal, necessárias para estender a duração dos produtos e intensificar o sabor ou mesmo para encobrir sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento. Para que tenham longa duração e não se tornem rançosos precocemente, os alimentos ultraprocessados são frequentemente fabricados com gorduras que resistem à oxidação, mas que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. São particularmente comuns em alimentos ultraprocessados, óleos vegetais naturalmente ricos em gorduras saturadas e gorduras hidrogenadas, que além de ricas em gorduras saturadas, contêm também gordura trans. Alimentos ultraprocessados tendem a ser muito pobres em fibras, que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. A ausência de fibras decorre da ausência ou da presença limitada de alimentos in natura ou minimamente processados nesses produtos. Essa mesma condição faz com que os alimentos ultraprocessados sejam pobres também em vitaminas, minerais e outras substâncias com atividade biológica que estão naturalmente presentes em alimentos in natura ou minimamente processados. Em paralelo ao crescente conhecimento de profissionais de saúde e da população em geral acerca da composição nutricional desbalanceada dos alimentos ultraprocessados, nota-se o aumento na oferta de versões reformuladas desses produtos, às vezes denominadas light ou diet. Entretanto, com frequência a reformulação não traz benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento no conteúdo de açúcar, ou vice-versa, ou quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos produtos, sem a garantia de que o nutriente adicionado reproduza no organismo a função do nutriente naturalmente presente nos alimentos. A quantidade de calorias dos alimentos ultraprocessados varia de cerca de 2,5 calorias por grama, maioria dos produtos panificados, a cerca de 4 calorias por grama, barras de cereal, podendo chegar a 5 calorias por grama no caso de biscoitos recheados e salgadinhos de pacote. Essa quantidade de calorias por grama é 2 a 5 vezes maior que a da tradicional mistura de 2 partes de arroz para uma de feijão. Outros atributos comuns a muitos alimentos ultraprocessados podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite, favorecendo assim o consumo involuntário de calorias e aumentando o risco da obesidade. Entre esses atributos destacam-se hipersabor. Com a ajuda de açúcares, gorduras, sal e vários aditivos, alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir hábito ou mesmo para criar dependência. A publicidade desses produtos comumente chama atenção, com razão, para o fato de que eles são irresistíveis. Comer sem atenção. A maioria dos alimentos ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar e sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. É comum seu consumo em casa enquanto se assiste a programas de televisão, na mesa de trabalho ou andando na rua. Essas circunstâncias, frequentemente lembradas na propaganda de alimentos ultraprocessados, também prejudicam a capacidade de o organismo registrar devidamente as calorias ingeridas. Tamanhos gigantes. Em face do baixo custo dos seus ingredientes, é comum que muitos alimentos ultraprocessados sejam comercializados em recipientes ou embalagens gigantes e a preço apenas ligeiramente superior ao de produtos em tamanho regular. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco de consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. Calorias líquidas. No caso de refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco de obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar calorias provenientes de bebidas adoçadas. Com a alta densidade calórica e os demais atributos que induzem o consumo excessivo de calorias, são intrínsecos à natureza dos alimentos ultraprocessados. A estratégia de reformulação aqui é pouco aplicável.
Alimentos ultraprocessados tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. As razões descritas até aqui, tomadas em conjunto, já seriam suficientes para justificar a recomendação de evitar o uso de alimentos ultraprocessados, que, por natureza, não são saudáveis. Mas há outras razões para evitá-los. Estes são relativos ao impacto da sua produção, distribuição, comercialização e consumo na cultura, na vida social e no ambiente, afetando também indiretamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Impactos na cultura. Marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de alimentos ultraprocessados tendem a ser idênticos em todo o mundo. As marcas mais conhecidas são promovidas por campanhas publicitárias milionárias e muito agressivas, incluindo o lançamento todos os anos, as centenas de produtos que sugerem falso sentido de diversidade. Diante dessas campanhas, culturas alimentares genuínas passam a ser vistas como desinteressantes, especialmente pelos jovens. A consequência é a promoção do desejo de consumir mais e mais para que as pessoas tenham a sensação de pertencer a uma cultura moderna e superior. Impacto na vida social. Alimentos ultraprocessados são formulados e embalados para serem consumidos sem necessidade de qualquer preparação, a qualquer hora e em qualquer lugar. O seu uso torna a preparação de alimentos, a mesa de refeições e o compartilhamento da comida totalmente desnecessários. Seu consumo ocorre com frequência sem hora fixa, muitas vezes quando a pessoa vê televisão ou trabalha no computador, quando ela caminha na rua, dirige um veículo ou fala no telefone, e em outras ocasiões de relativo isolamento. A interação social, usualmente mostrada na propaganda desses produtos, esconde essa realidade. Impacto no ambiente. A manufatura, distribuição e comercialização de alimentos ultraprocessados são potencialmente danosas para o ambiente e, conforme a escala da sua produção, ameaçam a sustentabilidade do planeta. Isso fica simbolicamente demonstrado nas pilhas de embalagens desses produtos descartadas no ambiente, muitas não biodegradáveis que desfiguram a paisagem e requerem o uso crescente de novos espaços e de novas dispendiosas tecnologias de gestão de resíduos. A demanda por açúcar, óleos vegetais e outras matérias-primas comuns na fabricação de alimentos ultraprocessados estimula monoculturas dependentes de agrotóxicos e uso intenso de fertilizantes químicos e de água, em detrimento da diversificação da agricultura. A sequência de processos envolvidos com a manufatura, distribuição e comercialização desses produtos envolve longos percursos de transporte e, portanto, grande gasto de energia e emissão de poluentes. A quantidade de água utilizada nas várias etapas da sua produção é imensa. A consequência comum é a degradação e a poluição do ambiente, a redução da biodiversidade e o comprometimento de reservas de água, de energia e de muitos outros recursos naturais. Por todas as razões descritas acima, alimentos ultraprocessados devem ser evitados. E aqui a gente encerra mais uma parte da leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira. No próximo vídeo, nós continuaremos falando ainda sobre o tópico 2, que não acabou, e você vai ver que muitos assuntos que vêm pela frente são importantíssimos para que a gente consiga, de alguma forma, nos manter saudáveis, evitando alimentos como, por exemplo, os ultraprocessados. Se você gostou desse conteúdo, está gostando dessa série de vídeos e áudio-livro, peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.